Nós passamos os últimos anos obcecados com uma única pergunta: qual modelo de IA é o mais inteligente? É o GPT, é o Gemini, é o Claude? Mas os dados de 2026 mostram que essa pergunta ela é completamente errada. Se você ainda está perguntando qual modelo tem o maior QI, qual é o modelo mais inteligente, você está perdendo a verdadeira revolução. E hoje eu vou te mostrar as 6 tendências que estão redefinindo a inteligência artificial e por que as suas pastas bagunçadas no computador são agora um risco real para a sua carreira. O que eu vou compartilhar aqui é baseado em relatórios da McKinsey, da OpenAI e de Stanford. Então não é especulação, não é futurismo de ficção científica, são tendências práticas e imediatas que estão acontecendo exatamente agora. A primeira tendência, que é a que mais me chocou, é a comoditização da inteligência. Olhando as manchetes, as big techs elas estão gastando bilhões, mas os dados mostram que os modelos não importam tanto mais. A Artificial Analysis ela rastreia o desempenho dos principais modelos de IA ao longo do tempo, e se você olhar um gráfico de 2026, você vê um agrupamento muito apertado no canto superior direito. Termos absolutos, sim, os modelos estão ficando mais inteligentes, mas a diferença entre eles está diminuindo rapidamente. Você vê que no começo a diferença entre um modelo e outro era grandona, agora a diferença entre os modelos ela é bem pequenininha quando você analisa o gráfico. Então não existe mais um super cérebro dominante que deixa todo mundo no chinelo. Tá? E tem um estudo de Stanford que ele confirma isso. Eles compararam os modelos fechados, tipo o Gemini do Google e o ChatGPT do OpenAI, contra alternativas de código aberto, tipo o DeepSeek e o Llama. E para quem não é engenheiro, os modelos fechados são como tipo o iOS que você usa no seu iPhone ou o Windows. Você paga uma empresa, ela controla o código e ela roda nos servidores dela, enquanto os modelos de código aberto são mais como tipo o Linux, né? Ela está disponível para os desenvolvedores baixarem e rodarem no próprio hardware. Então, cada um roda onde quiser. Ele é um modelo aberto, né? Como o próprio nome fala. Historicamente, os modelos fechados eles eram muito mais inteligentes, mas isso está mudando. Alguns dados da Stanford eles mostram que os modelos gratuitos eles estão se aproximando do desempenho de fronteira e o fosso competitivo ele meio que desapareceu. Então pensa assim, se você baixar um cérebro que é 95% tão inteligente quanto o GPT-5 de graça, por que você pagaria o premium? Então se a inteligência é basicamente grátis e igual, o que diferencia esses modelos? Custo e eficiência. Os dados da Epoch AI, eles mostram uma queda drástica no custo de usar esses modelos poderosos. E o hardware está puxando isso. Os chips mais recentes, eles usam 105 mil vezes menos energia por token do que os chips de 10 anos atrás. Né? Então, para traduzir, né, para quem não entende isso, que quase ninguém entende, um token é basicamente um pedaço de uma palavra. Cada vez que a IA escreve uma frase, ela queima energia. E quando esse custo de energia cai por um fator de 100 mil, o preço de pensar vai quase a zero. É tipo eletricidade. Você não entra num cômodo e pergunta: quem fornece a melhor eletricidade aqui para minha casa? Você só quer que a luz acenda. Você pergunta: o que é que eu posso, né, ligar com isso aqui? A eletricidade virou uma commodity. A inteligência está se tornando uma commodity. Então, se a inteligência bruta é apenas eletricidade, onde está o novo campo de batalha? O campo de batalha ele se move para a camada de aplicação. Se todo mundo tem o mesmo motor, o vencedor é quem tem o melhor design e os melhores recursos dentro do carro. A OpenAI ela ganha em mindshare, ela é sinônimo de A, é tipo, né, bombril e palha de aço. Você simplesmente diz, pá, fala com o ChatGPT, não significa que você vai usar o ChatGPT, mas virou sinônimo de A. O Google, por exemplo, ele ganha em distribuição. Se você vive no Gmail e no Android, o Gemini simplesmente já está ali. Né? Então ele ganha por isso. E ele pode ler seus e-mails. Não importa se ele é 1% mais burro no teste, ele é 100% mais útil nesse caso, porque ele já está integrado. Anthropic, que tem o Cloud, eles ganham na especialização para desenvolvedores e para empresas. Né? E o aprendizado aqui ele é libertador. Para de se estressar com as pontuações de benchmark. Tem muita gente que me pergunta isso. Qual é o melhor modelo? O que eu tenho que usar? E tal. Para de olhar para essas especificações técnicas, porque isso não está fazendo mais tanta diferença. Se você está muito dentro do ecossistema do Google, usa o Gemini. Se você está na Microsoft, usa o Copilot. Né? A utilidade ela vem da conexão com o seu trabalho, vem da conexão com as ferramentas que você usa, e não dos pontos de QI do modelo. O que me leva à segunda tendência. 2026 é o ano dos workflows, não necessariamente o ano dos agentes, igual muita gente está falando.
E isso é um grande reality check, né? É um check de realidade, vamos pensar assim. Por 2 anos, no LinkedIn, todo mundo só prometia agentes. Agentes, 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 os robôs autônomos que vão planejar suas férias, vão reservar os seus voos, vão tocar o seu negócio enquanto você dorme, né? E, cara, vamos lá. Como que isso está funcionando? Quantas empresas você já viu que de fato conseguem fazer isso de verdade? Né? Você provavelmente ainda está esperando isso, provavelmente você já testou algumas coisas e não deu muito certo. Né? E a máquina do hype, ela prometeu funcionários assim a rodo, como se fosse a coisa mais fácil de fazer, mas é o que eu falo aqui. E eu falo porque eu tenho uma empresa que cria agentes de IA para outros negócios. O buraco é mais embaixo, não é tão simples igual falam. É algo complexo, você precisa integrar um agente de IA para trabalhar numa empresa dentro dos processos e para trabalhar junto com as pessoas. Então, é algo muito mais de negócio do que de tecnologia. Tem muita gente que ainda não entendeu isso. Né? Então, enquanto muitas pessoas por aí estão prometendo super funcionários, eles estão entregando estagiários. Tá? E um dos fundadores da IA moderna, que é o Andrei Karpathy, ele disse assim, ó, chamar tudo de agente cria uma confusão massiva. A gente está na década dos agentes e não no ano dos agentes. Eu concordo muito com ele. Tem muita gente que está chamando qualquer coisa de agente. É um chat GPT customizado, é um agente. É uma automação, é um agente. Então, assim, para com isso, tá? Existe agente de IA? Existe sim. Existe agente autônomo? Sim. Funciona para todo mundo? Ainda não. Qualquer um pode fazer? Não. É mais complicado. Tá? Então não é tudo agente. Tem muitas coisas com IA que funcionam muito bem, tem muitos workflows que funcionam muito bem, automações que funcionam muito bem. Nem tudo é agente. Agente é um nome de hype que todo mundo fala que tem. Não é todo mundo que tem. São empresas muito específicas que fazem um trabalho sério e não é um trabalho simples, não é um trabalho plug and play que agora você tem um agente funcionando para você. A gente ainda não chegou lá. Chegaremos. Tá? A tecnologia ela simplesmente não está pronta ainda para essa autonomia completa de forma confiável. A McKinsey ela fala que menos de 10% das organizações estão escalando agentes de verdade. Então, o problema ainda são as taxas de erro. Se um agente precisa fazer 10 passos para reservar um voo e tem 5% de taxa de erro por passo, a matemática diz que ele vai falhar a maioria das vezes. Ele quebra a corrente. E isso é importante. A OpenAI ela diz que 20% dos empresarial está em ferramentas específicas de workflow, tá? Qual que é a diferença entre uma ferramenta de workflow e um agente? Pensa tipo como um agente light, tá? Um agente beta, um modelo antes ali. Ele não é totalmente autônomo, ele é um sistema customizado, desenhado para lidar com passos específicos e delimitados, beleza? Então você não está dizendo, roda o meu marketing, vai lá, toca a minha empresa para mim, né? Você está dizendo assim, ó, aqui está a transcrição, analisa os temas principais, escreve um rascunho do post, baseado nesses temas, gera para mim aqui os roteiros. Esse é um processo definido com o humano dentro do loop, é o que a gente chama de human in the loop. A gente trabalha isso muito quando a gente vai ajudar empresas a integrarem agentes de IA dentro dos seus processos. Os dados, eles são o momento ahá. Pega, por exemplo, a indústria farmacêutica. Eles redesenharam muitos dos seus workflows de estudos clínicos usando essa abordagem de agente light. A IA analisa os dados e os humanos validam. O resultado é que aí você tem 60% menos de tempo de preparação e 50% menos de erro. Isso é o que a gente chama de eficiência nesse mundo de agentes de IA, nesse mundo de workflows. Tá? Então, antes da gente continuar aqui para a terceira tendência, um pedido. Se você está gostando desse conteúdo, se é algo novo, se é algo que está agregando para você, se inscreve aqui no canal, porque o objetivo aqui é alcançar mais pessoas que querem entender IA de forma prática, sem hype, falando de mundo real. Tá? Terceira tendência. E aqui é um pouco mais fascinante, mais legal. A barreira técnica está desmoronando. O que os dados mostram é que as pessoas que mais estão se beneficiando da IA não são os programadores. São as pessoas de vendas, são as pessoas de comunicação. Tá? Um estudo de Harvard, ele rastreou diferentes profissionais usando IA em tarefas complexas. O resultado é o seguinte: vendedores, quando eles estão equipados com IA, eles completaram tarefas técnicas 3 vezes mais rápido do que sem inteligência artificial. Pensa num vendedor que quer analisar os dados da sua área e criar, sei lá, uma visualização para a próxima reunião. Antes ele tinha que pedir para o time de dados, ele tinha que esperar uma semana, ele tinha que receber algo que não era exatamente o que ele queria, algo que estava feio, que não estava legal. Agora ele simplesmente descreve o que ele precisa para a IA escreve o código em Python, gera o gráfico e ele resolve o problema técnico sem ser técnico. Um estudo do MIT, ele chama a IA de o grande equalizador. Ela ajuda desproporcionalmente trabalhadores com menos habilidades técnicas a fechar a diferença com os especialistas. A gente está vendo esse nivelamento agora nesse meio profissional. Quem for curioso, quem for interessado, quem
quiser aprender a usar as ferramentas. Consegue ganhar anos de vantagem em relação a alguém que estudou muito e tem uma habilidade técnica muito avançada. Mas isso é uma faca de dois gumes, tá? Se o seu valor no trabalho ele era puramente técnico, se toda a sua descrição de cargo era eu sei como escrever uma query SQL para o dashboard, cara, a sua vantagem ela está encolhendo muito rápido. Muito rápido. A oportunidade, porém, ela é enorme para os especialistas de domínio. Se você é a pessoa que entende o cliente ou a estratégia, agora você pode executar o trabalho técnico sozinho. Você não precisa mais esperar pelo especialista. E o conselho aqui é o seguinte: coloca a mão na massa. Tenta uma tarefa impossível esse mês. Tenta fazer um negócio que você não conseguia fazer. Né? Pega aquele dataset bagunçado que você normalmente manda para o time de dados e pede para ir limpar. Tenta automatizar alguma coisa, algum processo que você ainda faz manualmente. Você vai se surpreender com o que você consegue fazer sem pedir ajuda. Quarta tendência é o que eu chamo de gap de contexto. É o buraco de contexto. Né? E a gente pega aí, os modelos de IA eles são treinados pela internet pública. Eles sabem de tudo sobre o mundo, mas eles não sabem nada sobre as suas metas do primeiro trimestre do ano. Ou não sabem nada sobre a voz da sua marca, ou aquele e-mail que o seu chefe mandou ontem às 4 da tarde. É tipo contratar um gênio mais inteligente do mundo, mas ele tem amnésia sobre o que aconteceu ontem na sua empresa. E a mudança para 2026 é sair de engenharia de prompt, né, formas sofisticadas de fazer perguntas, para gerenciamento de contexto. É controlar qual informação que você dá para IA. E isso explica por que o Google e a Microsoft estão brigando tanto para serem os donos dos nossos arquivos. Eu não sei se você percebeu isso, mas para eles contexto é rei. Quem tem o seu contexto tem a sua atenção. Se os seus e-mails, os seus documentos, o seu calendário, eles estão todos dentro do Microsoft, o Copilot tem uma vantagem massiva, porque ele consegue ver o seu trabalho. Se isso está tudo dentro do Google, o Gemini tem uma vantagem absurda. Esse é o que eles chamam de lock-in de plataforma. Se você muda para outra IA, você perde esse contexto. É por isso que muita gente usa o ChatGPT até hoje, porque começou usando o ChatGPT. Tá tudo ali, ele já te conhece, ele já sabe como é que você funciona, ele já tem um monte de contexto sobre você. Ah, mas o Claude, ele tem um monte de coisa melhor, mas eu tenho que começar do zero, eu tenho que me apresentar de novo, eu tenho que dizer quem eu sou, entendeu? É isso que prende o uso, dentro do uso das inteligências artificiais, você precisa entender isso. Mas aqui que vem uma verdade chata, uma verdade dolorosa. E tem muita gente que não quer ouvir isso. A habilidade de IA mais crítica em 2026 é gerenciamento de arquivos. É organizar pastas. Sério. Isso é importante. Se os seus arquivos estão sem nome, estão espalhados em 3 drives diferentes, então um está nomeado de rascunho, o outro está final V2. Cara, a IA ela não vai conseguir te ajudar tanto. Ela não sabe sintetizar a informação e ela não consegue achar e nem entender e saber o que é mais importante que o quê. Ela consegue entender tudo que está ali, lógico, mas ela não consegue dizer isso é mais importante, esse é mais importante que esse é a versão 1, esse é o 2. Cara, se o seu currículo está no Google Drive, mas a descrição da vaga está no Notion e as suas anotações estão na Apple, no Apple Notes, a síntese vai dar errado, cara. Você vai acabar fazendo trabalho manualmente. Então, você precisa consolidar. Você precisa auditar aonde a sua informação vive. Se você quer um funcionário de IA competente, se você quer um agente funcionando para você, isso, como eu falei, já existe. Nem tudo é um agente, mas agentes já existem. Você precisa dar para ele um arquivo organizado. Você precisa dar dados para ele. Dados são o combustível de um agente, tá? Então, arruma o seu quarto digital, vamos falar assim, né? É um pré-requisito para você usar a inteligência artificial com o máximo de alavancagem, com o máximo de resultado nesse ano de 2026. Quinta tendência, anúncios estão chegando dentro da inteligência artificial. A gente sabia que isso ia acontecer, mas ainda dói lá no fundinho do nosso coração, né? Os custos de computação, que a gente falou aqui antes, eles são, sim, muito menores, mas não são zero. E essas empresas precisam de modelos de receita além de assinaturas de 19, de 20 dólares por mês. Isso significa que se eu pedir uma receita de macarrão, o ChatGPT vai gritar, né? Compre barilha na minha cara? Não, porque isso destrói confiança imediatamente, né? E esse é o medo. Mas olha a previsão desse cara aqui. Ele se chama Eric Seufert e ele é um especialista em EdTech e basicamente tecnologia de anúncio. Então ele analisa como que essas coisas funcionam. Ele argumenta que os anúncios eles não estarão nas respostas em si, né? Isso é arriscado demais para a reputação das plataformas. É o medo que muita gente tinha, né? Pô, eu vou perguntar uma coisa, eu não vou mais conseguir confiar e tudo. Então, em vez disso, vai ser mais comum a gente ver os anúncios em banners separados
da conversa, tipo pop-ups ali no lado, tipo a internet antiga, que você entrava lá no site do Terra, do UOL, quem era dessa época, que a gente estava acostumado. E tem um argumento forte de que isso é necessário para você trazer um pouco de equidade ali para o sistema. Sem uma opção sustentada por anúncios, os melhores modelos de IA eles ficam atrás de um paywall. Né? Isso cria uma diferença de riqueza massiva. Os ricos pegam IA mais inteligente, ficam mais ricos. Os estudantes e as ONGs elas ficam para trás com os modelos mais fraquinhos. Tá? E os anúncios, eles meio que subsidiam esse acesso. É isso que os caras estão falando. É o modelo do YouTube que permite que o serviço exista de graça para pessoas que talvez mais precisem. É um trade-off que a gente já fez antes e a gente vai acabar fazendo de novo. É meio que assim que funciona. E a tendência final? A gente está saindo da tela. Né? A gente está falando de IA física, robôs. A IA ela está começando a se mover. Ela está indo para o mundo físico e os números eles são impressionantes. E eu vejo pouca gente falando sobre isso e pouca gente ligada no que realmente está acontecendo. A Waymo, por exemplo, ela já rodou mais de 100 milhões de milhas autônomas. Pega essa, eles se envolvem em 96% menos acidentes do que humanos. Esse dado sozinho deveria parar as pessoas. A gente já está mais seguro dirigindo com robôs do que dirigindo com humanos. Né? Se você olha, por exemplo, para a Amazon, os robôs de armazém, eles reduziram o tempo de pedido para envio em 90%, eu acho, quase 80%, 90%. Olha a Amazon, os robôs de armazém reduziram o tempo de pedido para envio em 78%. Ou, por exemplo, a China. A China implantou mais robôs industriais que o resto do mundo inteiro junto. E isso traz um conceito de merrymaker que eu achei muito legal. E eu queria trazer isso aqui. Ativos de capital se tornando endpoints de software. Vamos lá, isso daqui soa como economês denso, né? Deixa eu traduzir. Tradicionalmente, se você compra um trator ou um carro, isso é um ativo que deprecia. Ele fica pior e menos valioso cada dia que você usa. Ele vai desgastando com o tempo, tá? No momento que você sai da concessionária, você já perdeu dinheiro no seu carro zero. Todo mundo entende isso. Mas com IA física, essas máquinas se tornam plataformas. O carro da Waymo, ele recebe uma atualização de software e de repente ele dirige melhor do que ontem. O hardware é velho, mas a capacidade melhora. E isso é uma mudança fundamental em como que a gente pensa sobre as coisas. O meu carro vai ficar mais inteligente conforme ele fica mais velho. Mas um cheque de realidade aqui, um reality check que rápido do professor de robótica lá do MIT, o nome dele é Rodney Brooks, ele estima que robôs humanoides, aqueles que andam pela sua casa, que dobram roupa, colocam a louça na máquina, esse tipo de coisa, eles ainda estão uns 15 anos de distância. Tem gente falando que a gente vai ver daqui a 15 anos. Então, né, nada de Rosie dos Jetsons ainda em 2026. Isso é coisa um pouco mais para frente. A disrupção agora ela ainda é industrial e veicular. São robôs especializados, não humanoides de propósito geral, embora eles vão chegar em algum momento. Então, beleza. Aqui a gente cobriu um monte de coisa, é muito assunto, eu sei, né? Desde a comoditização dos modelos, a ascensão dos workflows, o fim dessa divisão técnica, importância de contexto, anúncios, robôs. Mas se a gente tentar sintetizar tudo isso, eu continuo voltando num conceito muito legal que lá da faculdade de Wharton, nos Estados Unidos, que é o seguinte: fronteira irregular. Que significa o seguinte: as capacidades das IAs elas são desiguais. Ela é brilhante em algumas coisas e simplesmente falha em outras. Né? E por causa disso, a expertise ela está sendo resetada. Não existem especialistas estabelecidos nesse cenário de 2026 porque o chão está se movendo rápido demais. Né? Isso, por um lado, é reconfortante. Significa que todo mundo é meio que iniciante, todo mundo está no começo. O vencedor de 2026 não é a pessoa com um plano perfeito de 5 anos, né? Porque não é a pessoa com um diploma de ciência da computação ou uma pós-graduação em IA lá de 2018, 2015 ou 2020. É a pessoa mais disposta a aprender mais rápido do que a pessoa sentada do lado. Né? E esse é o pensamento provocativo que eu quero deixar aqui. Você não precisa ser um gênio, você só precisa ser curioso e disposto a experimentar. Então para de se preocupar com as especificações técnicas, para de esperar pelo agente perfeito. Começa a construir workflows, começa a organizar sua casa, começa a organizar os seus dados, olha para suas tarefas diárias, escolha uma e pergunta como que eu posso transformar isso num processo. E assim você começa a ganhar o seu ano. E talvez, organizar as pastas do seu desktop enquanto você faz isso, por favor, pelo bem da IA, organize as suas pastas. Se você quer aprender
a aplicar a inteligência artificial de forma prática no seu negócio, além de organizar suas pastas. É só clicar nesse vídeo aqui que está aparecendo na tela e eu te vejo do outro lado.